Olá pessoal, dando continuidade ao curso, nessa aula vamos fazer um breve resumo de comparação entre arranjos, permutações e combinações, uma parte fundamental na continuidade dos estudos, ok? Muito bem, fazendo uma leitura num determinado problema de análise combinatória, este problema ele pode ser um problema envolvendo sequências, onde a ordem é importante, veremos alguns exemplos, ou esse problema é um problema envolvendo conjuntos, onde a ordem não é importante. Veremos exemplos relacionados a esses dois tipos de problemas em análise combinatória. Quando identificarmos que o problema é de sequências, ele pode ser de arranjos ou ele pode ser de permutações. Identificando que o problema trata-se de um problema envolvendo conjuntos, a ordem não é importante, esse problema é de combinações. Temos as definições de cada um desses tópicos, vamos apresentá-las e posteriormente, com os exemplos, vamos associar cada uma delas. Muito bem, então nós já sabemos que existem essas duas divisões nesse determinado problema. E se a gente identifica que ele é um problema de sequências, por exemplo, se eu pego uma sequência com os números 2, 3 e 7, basta eu alterar essa ordem, por exemplo, 7, 2, 3, a gente já identifica que é um problema de sequências. Já para problema de conjuntos, pegando os mesmos elementos, veja, se eu tenho os elementos 2, 3 e 7 em um determinado conjunto, se eu altero a ordem para 7, 2 e 3, trata-se de um mesmo conjunto. O problema, então, passa a ser de combinações. Nós vamos ver adiante, a gente não vai ficar preso a se o problema é de combinações, eu só posso resolver pelas combinações. Inclusive, quando a gente trabalhar com as permutações com repetições, muitos desses problemas podem ser resolvidos por combinações. Então, a gente tem que buscar ideias, organizações, planejamentos na execução da questão e não ficar preso às fórmulas. Porque nem sempre as fórmulas a gente vai conseguir de forma direta resolver os problemas. Então aqui é um resumo, obviamente, do que a gente vai estudar a partir de agora, mas é interessante que a gente, lendo um determinado problema, identifique como sendo de sequências ou de conjuntos. E se ele for de sequências, duas coisas podem acontecer. Ele pode ser um problema de arranjos ou ele pode ser um problema de permutações. Quando que ele será um problema de arranjos? Quando eu tenho N objetos e quero ordenar P posições. O que significa P posições? Por exemplo, eu posso ter aqui, nesse exemplo, eu tenho N igual a 4, ou seja, eu tenho 4 objetos, mas eu não quero ordenar os 4 objetos, eu quero ordenar em 3 posições. É um exemplo que a gente está organizando. Então, nesse sentido, a gente tem a seguinte sequência, por exemplo, B, D e A. Veja que eu não usei todos os elementos. Eu tenho uma outra sequência, por exemplo, C, D e B. Veja que eu só alterei a ordem aqui de alguns elementos e acrescentei o C no lugar do A. Trata-se de um problema de sequências, especificamente de arranjos. E nesse caso vai ser arranjos sem repetição. Nós não vamos repetir os elementos. Porque existem também os arranjos com repetição permitida. Então, dentro dos arranjos eu vou ter subitens, dentro das permutações eu vou ter permutações sem repetição, com repetição, permutações circulares. Então, se você ficar decorando todas as fórmulas, é um desgaste, porque todos os problemas dá para resolver utilizando o princípio multiplicativo, utilizando o princípio aditivo, utilizando o método destrutivo, que é contando todas as situações e retirando aquelas indevidas. Podemos utilizar divisões, corrigindo todos os casos que eu contei em multiplicidade, enfim, a gente tem várias estratégias.
E isso é importante para resolver os bons problemas de análise combinatória. Então percebam que nos arranjos a gente identifica que eu tenho mais objetos a serem ordenados do que as posições. Então, o que serão essas posições? No caso, eu vou ter aqui a primeira posição a ser definida com a letra que eu vou colocar, a segunda e a terceira. Veja que são 3 posições, mas eu tenho 4 objetos. A gente pode até pensar em arranjos fazendo uma analogia com uma floricultura. Você tem ali muita quantidade de flores distintas, rosa, por exemplo, petúnia, e aí você vai fazer um arranjo dessas flores. Você não vai usar todas as flores da floricultura. Você vai usar parte daquelas flores que você se interessa em fazer aquele arranjo. E aí a ordem, será que importa? Se você coloca, por exemplo, a flor de cabeça para baixo, já modificou totalmente a estrutura do buquê. Se você coloca, por exemplo, todas as rosas em um determinado círculo, depois outro tipo de flor num círculo mais central e vai reduzindo. É um tipo de arranjo. Mas você pode misturar tudo. Então a ordem importa quando você vai visualizar esse buquê. Então faço analogia com o termo arranjo com flores dentro de uma floricultura. A ordem importa, então a ordem é importante, vale a pena a gente escrever isso. A ordem importa. Mais do que isso, se você quiser buscar aqui uma associação com a letra A de arranjo, você pode pensar também que a modificação da posição de alguns desses caracteres altera a configuração. Então o termo altera vai significar para a gente a letra A com essa associação. Então, pensando numa alteração dos elementos aqui, ou seja, a ordem importando, é arranjo. Mas poderia ser também permutações, que no caso das permutações, são casos particulares de arranjo. Só que nesse caso nós vamos ordenar N objeto em todas as N posições. Exemplo, nós temos aqui 4 elementos e nós vamos ordenar todos os 4 elementos. Então o meu N vale 4 e eu nem tenho um P aqui, mas se eu tivesse um P só para fazer essa associação, ele vai ser igual ao N. Ou seja, eu vou ordenar todos. Quando a gente menciona numa determinada questão as permutações, nós podemos fazer associação como sendo organização em filas ou anagramas. Então, todas essas características vão estar relacionadas às permutações. Então, se eu tenho os 4 elementos, eu vou ordenar, fazer uma fila com esses 4 elementos, ou seja, eu vou usar todos. Então percebam que no arranjo eu vou usar menos, apesar que nos arranjos com repetição eu posso até usar mais elementos, porque eles são repetidos, isso não importa, mas fazendo aqui uma associação de forma geral, nos arranjos, principalmente nos arranjos simples, eu tenho muitos elementos e não vou usar todos esses elementos, vou usar parte desses elementos que a gente vai chamar de posições. Já nas permutações, por exemplo, eu vou usar aqui todos os elementos. Então, uma fila seria A, B, C e D, a fila começando aqui. Eu posso utilizar B, D, C, A. Perceba que eu estou usando todos os elementos. Então, a configuração das posições, a gente pode pensar na primeira posição da fila, segunda, terceira e quarta posição. Então, N igual a 4 e P igual a 4. São as posições que eu vou organizar. Que é onde a gente vai colocar aqui a quantidade de possibilidades. E relembrando aí, a gente pode resolver todos esses problemas com o princípio multiplicativo, o princípio aditivo e os métodos destrutivos. Finalizando, as combinações. E aí, nesse caso, a ordem não importa. Em outras palavras, se eu posso aqui usar essa relação, quando a gente tem aqui as combinações,
a gente pode pensar que essa modificação dos elementos em suas determinadas posições, quando se trata de conjuntos, ela se conserva. Aqui altera e aqui nos conjuntos conserva. Então podemos fazer também essa associação, caso você esqueça, associação entre as combinações, entre os conjuntos, conserva a situação. Veja só, se eu faço um suco envolvendo laranja e mamão, eu pego esses dois sucos, coloco primeiro a laranja, depois o mamão. E se eu trocar a posição, colocar o mamão e depois a laranja e bater, o suco é o mesmo, a não ser que eu modifique a quantidade de água e açúcar. Mas na mesma quantidade de água e açúcar, na mesma quantidade de laranja e mamão, o suco é o mesmo. Ou seja, se conserva. Trata-se de um exemplo de combinações. Outros exemplos, eu quero formar uma comissão dentro de uma turma. A ordem das posições dessas pessoas não importam. Agora, se eu defino nessa comissão um presidente, um vice-presidente e assim sucessivamente, um diretor, aí estou diante dos arranjos ou permutações se eu for usar todas as pessoas envolvidas. Ok? Muito bem. Para finalizar o exemplo, eu tenho aqui a escolha, então não é uma ordenação, então aqui eu estou ordenando quando é arranjos e permutações, mas quando são exemplos de combinações não existe uma ordem. Simplesmente você vai escolher, dentre os elementos que você tem, você vai escolher uma quantidade menor, podendo escolher todas. Então, nesse caso, escolher P objeto dentre N disponíveis. Então, tá aqui o exemplo, eu tenho Ana, Beto, Carlos e Danilo. Eu quero escolher, por exemplo, um trio. Eu posso escolher o trio desenhando aqui alguns conjuntos, ou seja, definindo alguns elementos desse conjunto. Veja que a ordem aqui pouco importa. Tanto é que se eu pegar C, B e A, eu estou na mesma situação, ou seja, conservei aqui a situação das configurações. Posso pegar outros exemplos, por exemplo, B, D e A. Então veja que eu tenho N igual a 4 elementos, ou seja, eu tenho 4 elementos disponíveis, mas vou escolher 3. Quero escolher 3 para fazer parte do meu conjunto ou da minha comissão, enfim. Então percebam a diferença entre sequências e conjuntos. Na sequência teremos os arranjos e as permutações, e nos conjuntos teremos as combinações. Existem as subdivisões que eu já mencionei, arranjos sem repetição, chamados de arranjos simples, arranjos com repetição, permitida, as permutações sem repetição, ou permutações simples, permutações com repetição e as permutações circulares. Nas combinações, as combinações simples, sem repetição, e as combinações completas, ou com repetição. Mas faremos todos os exercícios que a gente, a partir de agora, começaremos a organizar, de acordo com as estruturas já montadas, e a gente vai sempre organizar essas estruturas sem preocupar com as fórmulas. É óbvio, se você quiser guardar as fórmulas, sem problema. Mas digo que mais adiante, problemas mais sofisticados, problemas que vão ser cobrados, por exemplo, no Enem, vestibular, talvez a fórmula te atrapalhe um pouco. Talvez o princípio multiplicativo e o princípio aditivo te dê maiores condições para resolver esses problemas. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.